5 nesta manhã de quinta-feira. Agora tem um quadro Check-up no rádio. Hoje recebendo o médico otorrino-Marcos Galvão, que participa a partir de agora aqui do nosso Panorama 95. Manda para cá a sua pergunta. Hoje o tema é livre. É 992053030. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Marcos Galvão, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia todo mundo que está nos ouvindo. O nosso tema de hoje é livre, mas eu queria, aproveitando aqui a provocação aqui do ouvinte nossa, né, sobre essa questão, por exemplo, de algumas pessoas que querem atribuir, por exemplo, a vacina, né, algumas mortes, algumas sequelas, né, e isso acaba até criando até um certo temor das pessoas em se vacinar contra a Covid-19. Qual a sua avaliação como profissional médico com relação a isso? Rapaz, Marcos, ela foi muito feliz na colocação. A gente estava, inclusive, hoje sem tema para conversar e eu acabei dizendo, vamos para lá e o que tocar de pergunta a gente dança, como diz o outro. Mas isso é um tema muito importante que tem causado preocupação não só aqui, né? Mas como no Brasil e a gente vê uma campanha em muitos lugares do mundo anti-vacina. Em alguns países do mundo a gente até entende onde não tem uma cultura de vacina muito grande. Mas no Brasil uma posição dessa eu acho que é inadmissível, né? Porque a gente tem essa cultura, a gente tem um programa nacional de vacinação muito forte. Veja que o Brasil, como a gente escuta falar desde os primeiros anos de escola, é um país continental, assim como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, Canadá. E esses países do tamanho do Brasil tiveram uma dificuldade muito grande de fazer essa vacina chegar nas áreas mais interioranas do país. E no Brasil não, né? A gente domina essa logística, de distribuição de vacinas. No dia que a vacina chegou na capital do Rio Grande do Norte, né, em Natal, ela chegou também nas comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. Então, assim, isso é uma coisa que a gente deve aplaudir. E não é de hoje, né? O programa de vacinação do Brasil é muito forte há muito tempo. Então, a gente já não deveria ter uma aversão a vacinas do jeito que a gente está vendo. E o que está deixando a gente muito triste é ver que muita gente está com a vacina disponível, ela está ali no posto de saúde contra uma doença terrível que vem matando muita gente e a pessoa não vai tomar por causa de notícias fantasiosas e muitas vezes falsas, né? Geraldinho estava me dizendo aqui que em Caicó hoje 6.413 pessoas que estariam aptas a tomar a vacina não foram tomar sequer a primeira dose, né? Eu acho que essas pessoas ainda não têm a dimensão do que é o problema, não viram uma pessoa com Covid grave de frente para entender o que é isso, né? E se a gente hoje está gozando de uma situação relativamente tranquila em relação à Covid, não foi tratamento precoce, não foi o vírus que amenizou, não foi nada disso, foi a vacina que segurou as pontas, né? E aí eu tenho visto pacientes que não tomaram a vacina ou que são contra a vacina, que chegam no consultório e dizem assim, a vacina é experimental, né? Eu até concordo que a vacina foi produzida em tempo recorde, né? Com relação a vacinas mais antigas. Mas primeiro você tem que ver que a tecnologia que a gente tem hoje de produção de vacina não é a mesma que existia há 30 anos atrás. Então ela tem que ser produzida de forma mais rápida mesmo, né? E segundo, não dá para dizer que ela é uma vacina experimental. Talvez tenha sido a vacina onde a maior quantidade de pessoas no mundo foi inoculada, né? Então a gente tem um estudo mundial de milhões e milhões de pessoas, né? Talvez até na casa do 1 bilhão de pessoas que já tomaram essas vacinas. Então não dá para dizer que ela é experimental. A outra questão é aquela história, pacientes que tomaram estão morrendo de trombose, né? Na verdade, a doença trombótica existe na medicina há muito tempo. E milhões de pessoas no mundo morrem todos os dias, todos os anos, por causa de um fenômeno tromboembólico. É um infarto agudo do miocárdio,
é um acidente vascular cerebral. E são eventos trombóticos. Então, ele não ia parar de acontecer, primeiro de tudo. Então, assim, não necessariamente uma pessoa morreu de trombose porque tomou a vacina há 2, 3 dias e aquilo foi provocado pela vacina. Outra coisa que a gente vive hoje é a avalanche de informações que chega pelo celular, né? Antigamente a gente lia um jornal impresso, a gente assistia um jornal na televisão. Aqui na região da gente, a cultura maior era escutar a notícia no rádio, onde a gente tinha essas notícias de jornalistas responsáveis, compromissados com a verdade, né? Então, antes de divulgar uma informação, ele checava as fontes, ele checa as fontes, para não passar a informação errada para a população. E o celular não. Eu posso muito bem um dia acordar de mau humor, se for um bom escritor, escrever um texto, a coisa mais linda do mundo, com argumentos que eu inventar, e publicar no WhatsApp, e em 5 minutos ele está em São Paulo, em Brasília, em Nova York, e todo mundo vai ler e vai achar, olha, e ainda bota embaixo, Dr. Marcos Galvão. E que não é nada nem ninguém, e o povo vai achar, porque Dr. Marcos Galvão falou, aquilo é verdade, né? Isso não existe. Então, assim, o que eu vejo hoje é muita fake news, para falar um termo atual, né? Quando a gente pega uma notícia dessa e vai buscar a veracidade na imprensa oficial, né? Não sei nem se esse termo existe, mas vamos lá. Imprensa oficial, feita por jornalistas sérios, grandes redes da imprensa, de televisão, de jornal impresso, de rádio e tudo, a gente não vê essas notícias, né? Você teve que desmentir muita fake news a pacientes? Pois é, com certeza, todos os dias, o dia todo, né? A gente não vê essas notícias. Fulaninho de tal tomou a vacina no Congo e morreu com um tromboembolismo 3 horas depois. Aí você vai procurar na imprensa africana essa notícia e a notícia não está lá. Foi criada, né? Eu não estou dizendo que a vacina não pode provocar um fenômeno tromboembólico. Eu não sou ninguém para dizer isso, certo? Mas parece que não aumentou em relação aos casos que já existiam. Então, assim, não dá para dizer que é experimental, não dá para dizer que a vacina mata. Aquela gripe que você pega 3 dias depois de tomar a vacina, provavelmente não foi da vacina, certo? Então, o que dá para dizer é, os pacientes que estão com Covid e que estão sem vacina e estão contraindo a doença Covid-19 estão evoluindo para casos graves e muitas vezes óbitos. O que dá para dizer é isso. Aí vem a turma que argumenta assim, mas os pacientes que vacinaram também evoluíram para casos graves e também morreram. Primeiro, é uma minoria de casos. Segundo, muitas vezes quando você vai olhar, aquele paciente tinha tantas comorbidades que vacina nenhuma ia salvar ele de uma Covid grave, que ele ia evoluir para um caso mais sério, mais grave, independente dele ter tomado vacina ou não. E não precisava às vezes nem ser Covid, bastava ser uma gripe um pouco mais forte, entendeu? Então, assim, o que é que eu tenho visto? Lembrando, eu não sou pesquisador, eu não faço estatística, nada. O que eu tenho visto no meu consultório, na prática, pacientes não vacinados evoluindo para gravidade e até para óbito. Pacientes vacinados, alguns deles, a depender da vacina, evoluindo para um pouco de sintomas mais fortes e até precisando de internamento. E a maioria deles que estão vacinados não passando de sintomas leves, 1 semana de doença, sem entrar nem na fase inflamatória da doença. Quando não assintomáticos, como um que esteve comigo semana passada, que sabia que estava doente porque teve contato com uma pessoa que testou positivo e ele foi fazer o exame sem nem sentir sintoma. E terminou os 14 dias sem sintoma nenhum. Então, assim, o apelo que a gente faz para não deixar esse bicho de 7 cabeças tomar conta da nossa cidade, da nossa região, novamente, pela uma 3ª, 4ª ou 5ª vez, é que quem estiver apto para tomar a vacina, se vacine. Certo? O apelo é esse. Ok, essa é uma orientação de um profissional de saúde, né? Depois dessa introdução, vamos aqui, já tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, ouvindo quer saber o seguinte, doutor Marcos, porque a minha mãe, o ouvido dela sempre está inflamado.
e dessa vez sangrou, né? O que é que deve fazer? Quem pergunta é a Adileide, do bairro Paulo VI. Ô, Adileide, bom dia. Meu amigo, ouvido com inflamação recorrente, principalmente se for aquelas inflamações que a gente faz uma compressão aqui por fora e sente que a dor piora, geralmente eles estão associados a um quadro de coceira no ouvido. E muitas vezes aquele paciente é portador de um probleminha, de uma dermatite do canal que a gente chama de eczema. Então, quem tem eczema geralmente tem uma descamação do ouvido, uma coceira e sofre com inflamações de repetição. Principalmente se for aquela pessoa que faz uso de cotonete, porque o cotonete é um dos fatores agravantes para o eczema. E o sangramento pode ser uma coisa mais séria, mas pode ser simplesmente pela inflamação. O ideal é que sua mãe seja vista, certo? De preferência por um otorrino, para que ela tenha um diagnóstico e veja qual a melhor forma de tratar, para evitar dela estar tendo essas infecções de repetição. Outra pergunta, doutor Marcos, é normal sair secreção de parto na orelha da criança? Geralmente sai mais na parte da manhã, como se fosse uma liga esverdeada. Rapaz, isso é uma coisa que aparece muito no consultório. O bebezinho recém-nascido com a secreção no ouvido e chegam assim, é secreção de parto. Na verdade é assim, o parto tem secreção. O ouvido ele é um canal de mais ou menos 2,5 centímetros e lá no final dele ele é fechado por uma membranazinha que a gente chama de tímpano. Então assim, se o tímpano estiver íntegro, o que entrar dentro do ouvido vai sair. Então eu não acredito que secreção de parto fique no conduto auditivo, no canal auditivo externo, por um tempo muito prolongado não, certo? Pode ser, naquelas primeiras horas, primeiros dias pós-parto. O que acontece muito com o bebê é que a pele do bebê muitas vezes é uma pele que não é madura, não é frágil, e ela sofre por um processo de descamação muito grande. Um exemplo, às vezes a criança está cheia de manchinha vermelha no rosto e a gente diz assim, foi cheiro que deram no rosto dela. Na verdade aquilo é uma dermatite, é uma descamação que muitos bebês têm, faz couro cabeludo e pode ter dentro do ouvido também. E quando ela está lá dentro do ouvido, ela provoca essa secreção amarela esverdeada. Às vezes não provoca dor, mas provoca coceira, a criança fica botando o dedinho lá, coçando. E às vezes ela tem um odor um pouquinho desagradável, como se fosse um cheiro de coisa molhada. E normalmente é muito fácil de resolver. Mas assim, secreção de parto, se já tiver alguns dias depois do parto, 3, 4 dias depois do parto, eu não acredito muito que seja. Mas nesse caso o ideal é procurar o otorrino? Sim, sempre. Qualquer dúvida, né, com relação à saúde do bebê, o ideal é procurar o primeiro pediatra, né, que o médico especialista em criança. Mesmo nesse caso do ouvido, por exemplo? Mesmo nesse caso do ouvido. O médico especialista em criança, principalmente abaixo de 2 anos de idade, sempre vai ser o pediatra, né? A gente, das outras especialidades, a gente vai ser uma espécie de ajudante, né? Quando o pediatra quiser alguma opinião, tirar alguma dúvida, ele vai dizer, leve lá no otorrino para ele dar uma olhadinha, para ver o que é que precisa fazer a mais. Ouvindo pergunta aqui, como se livrar dos pigarros? Segundo ele, o tempo todo. Rapaz, pigarro é um negócio interessante, né? Primeiro é uma queixa muito comum no consultório, né? Pigarro tem 2 grandes causas, né? Ao meu ver. A doença do refluxo, que é quando o ácido do estômago volta e irrita a garganta, dá uma sensação de que tem uma bola na garganta. E a gente fica pigarreando, querendo limpar e tirar essa bola, entre aspas. E as faringites, provocadas muito pelo ambiente. Clima seco, contato com poeira, com fumaça, uso de ventilador e de ar-condicionado, pouca ingestão de água, irrita a garganta, dá aquela coceirinha e a gente começa a pigarrear. Então, assim, geralmente, o paciente que tem pigarro, quando ele faz uma abordagem em busca da faringite e da doença do refluxo e faz um tratamento adequado, existe uma boa chance dele se livrar do pigarro, né? A gente tem resultados muito bons de tratamento quando a gente aborda essas 2 situações num paciente com pigarro. Então, procurar para ser avaliado. Acabei de pigarrear aqui. Pronto, não tem quem não pigarreie, né? Pode ficar o tempo todo, né? Exatamente.
excelente entrevista. Dr. Marcos Galvão é uma grande referência para a medicina. Palavras de muita sabedoria sobre a vacina. Parabéns, advogado Roberto Diniz. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. Só vou discordar de você nessa história de grande referência para a medicina. Mas tudo bem. E ali, acrescenta aí, Roberto Diniz, também modéstia. Não. Cecília Leontina, doutor Marcos, gostaria de saber se quem faz o exame de audiometria é o otorrino. Na verdade, quem executa o exame de audiometria é um fonoaudiólogo, certo? O fonoaudiólogo é o profissional responsável pelo exame. O otorrino, ele interpreta esse exame, os dados que o fonoaudiólogo passa, para a gente chegar a um diagnóstico, certo? E elabora e traça a estratégia de tratamento de acordo com os resultados. Mas o profissional executor do exame é o fonoaudiólogo. A ouvinte pergunta aqui, qual é a forma correta de armazenamento de soro fisiológico para lavagem nasal? Faço lavagem usando o Nasoar 3 vezes ao dia e devido ao calor fico trocando o soro por estar numa temperatura ambiente. Na verdade é assim, isso é uma pergunta que me fazem muito no consultório. Hoje em dia a indústria farmacêutica, surfando essa onda da lavagem do nariz com soro, lançou vários produtos no mercado, a senhora falou em um deles aí, para lavagem do nariz com soro. Na prática, todos eles são soro fisiológico. O que é que diferencia? Você compra um na farmácia numa embalagem fechada e aquela embalagem não vai permitir que o soro se contamine. Então você não precisa colocar ele na geladeira, você pode deixar ele em temperatura ambiente. Mas você pode, por exemplo, comprar aquele frasco de soro grande, que vende de 100, de 250, de 500 ml. A orientação do fabricante é que, após aberto, ele fique na geladeira por um período de até 15 dias, certo? Essa é a orientação do fabricante. E eu não gosto de ir contra ao que está na bula, nem o que está em orientação do fabricante, a não ser que tenha estudo mostrando isso, certo? Então, qual é a orientação que eu dou? Mantenha o soro na geladeira após aberto e todos os dias pela manhã retire aquela quantidade que você vai usar naquele dia, espere ficar em temperatura ambiente e lave o nariz. Mas eu já vi estudos mostrando que mesmo aquele frascão de 500 ml, depois de aberto, conservado em temperatura ambiente, ele não tem contaminação considerável por 30 dias, certo? Mas a minha orientação de consultório é: abra, mantenha na geladeira, e isso o soro comum. O soro que vem nas embalagens prontas para lavar a jato, não precisa de geladeira. Soro comum, abriu, geladeira, vai usar, tira, espera ficar ambiente para poder começar a lavar. Tem mais perguntas? Bom dia. Eu, de vez em quando, tempos em tempos, não demora muito tempo de um para o outro. Eu sinto uma dor de cabeça do lado esquerdo, assim, perto do ouvido. É uma dor muito forte, principalmente quando eu deito. Quando eu me deito, aí aperta mais ainda. Tomo remédio e nada de ficar bom. Aí com os tempos para frente, aí uns 5, 6 dias, aí melhora, fica bom. E aí? Olha, essa é outra queixa muito comum no consultório. Pacientes sentem dores de ouvido, que são recorrentes. Quando a gente pergunta se houve secreção ou se houve queda de audição, eles dizem que não. Então é muito difícil eu ter uma otite, uma inflamação de ouvido, que provoque uma dor forte e que ela não venha associada a uma queda da audição e a uma presença de secreção dentro do ouvido. E as otites, geralmente, elas não melhoram sozinhas com o tempo. Ou a gente medica ou ela vai piorando. Normalmente é assim. Então, quando eu tenho uma queixa de dor no ouvido, pura e simples, sempre daquele lado, que vai melhorando com o tempo, a gente desconfia de que essa dor não é no ouvido. Na verdade, ela está chegando até o ouvido. É o que a gente chama de dor irradiada. Então, ela normalmente é por problemas na articulação da mandíbula com a base do crânio, que a gente chama de articulação temporomandibular.
normalmente piora com a abertura da boca e quando a gente faz a compressão aqui na frente do ouvido. Ela pode estar relacionada a problemas dentários, certo? Muito comum. Um dente está lá, às vezes o dente não está doendo e a dor está indo para o ouvido. E pode estar relacionada a problemas de coluna e musculatura cervical. Então, às vezes eu tenho uma contratura da musculatura cervical, esse músculo que se contraiu tem alguma relação com o ouvido e ele fica dolorido. Quando eu tomo um anti-inflamatório, às vezes um relaxante muscular, que essa musculatura vai relaxando, a dor vai indo embora, certo? Então, o que é o ideal? É que o otorrino descarte um problema no próprio ouvido e em seguida o paciente passe pelo dentista para descartar as outras causas mais comuns, que é a temporomandibular e os dentes, e descartando ouvido e dentes, procurar um ortopedista para ver como é que está a situação da coluna cervical. Doutor Marcos, minha filha tem 5 anos de idade e estou percebendo que ela só dorme de boca aberta. O que devo fazer? Pronto. Criança com, a gente chama de respiração bucal, ou a criança respiradora oral, né? Tem 3 grandes causas para isso. Primeiro, se a gente está dormindo de boca aberta, é porque o nariz está obstruído, né? O nariz está entupidinho. Então, na infância, a gente pensa em rinite, a inflamação do nariz provocando a obstrução, a hipertrofia da adenoide. A adenoide é uma carnezinha que fica por trás do nariz. Quando ela cresce, ela bloqueia a saída de ar do nariz e a criança se vê obrigada a ficar de boca aberta e geralmente com roncos. E problemas na estrutura do nariz, como o aumento de um cartucho, que a gente chama de corneto nasal, um desvio de septo, alguma coisa assim. Na maioria das vezes, quando é uma obstrução maior, o agente causador é a adenoide. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que passar pela avaliação, ou com pediatra, ou com otorrino, para ter esse diagnóstico de rinite ou de hipertrofia de adenoide. Rinite não é tão comum nessa idade, ou de hipertrofia de adenoide, até de algum defeito na estrutura do nariz, que é uma causa mais rara, e começar a tratar. Porque existe um dano muito grande no desenvolvimento da face da criança, se ela atravessar a infância com essa respiração oral, né? Alterações de dente, de mandíbula, de face, de tudo. Então depois vem todo aquele processo, aparelho ortodôntico e vários tipos de tratamento. Então, quanto antes você procurar, melhor. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Dr. Marcos, algo mais a acrescentar? Quero aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar 5 grandes palmeirenses. Em primeiro lugar, Geraldinho. Só 5, só tem 5, né? Só. Em primeiro lugar, Geraldinho, que estão assim no meu convite e que me chateiam com muita frequência. Não. E primeiro, que me chateiam, Geraldinho, né? Que está aqui na minha frente. Dr. Anderson Sérgio, né? Palmeirense doente. E um primo, Alisson, que inclusive é vereador aqui em Serra Negra. E os 2 que mais me chateiam e que são muito queridos. Meu tio Moisés. Sim. E o filho dele, meu primo Cezion, que são aqui de Serra Negra também. Quero parabenizar, eles estavam nesse jejum. Isso. Quase infartam quando o Palmeiras ganhou aquele título, que não é de muito costume, mas deixo aqui o registro. Por isso que Cezion mandou mensagem para mim domingo, umas mensagens meio estranhas. É doente. O Palestra de Itália que tem lá em Serra Negra. Exatamente. Doutora César. Exatamente. Doutora César é palmeirense também, não? Doente também. Mas para ela eu não quis mandar essa homenagem, não. Mas fica o registro. Doutor Marcos torce para que time? Eu digo que sou São Paulino, mas há algum tempo eu já não acompanho futebol tão de perto. Ok, então. Um abraço. Hoje eu gosto de assistir jogo bom. Assistiu, inclusive, Flamengo e Ceará, que é um jogaço, né? Foi? Assistiu, não? Não, assisti não. Tá bom, forte abraço, viu? 7h42. Volto já após